Amados, graça e paz, esse é um recado exclusivamente para a Igreja Batista Floresta. Não sei, não teria obrigação de me posicionar quanto a isso, na questão do jejum que foi convocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Digo que não tenho obrigação porque é o seguinte, eu creio que oração e jejum são disciplinas práticas espirituais de cada um de nós. São disciplinas que nós temos que ter em mente para que nós possamos praticar. É uma prática constante na nossa vida. Parece que o crente se converte, ele descobre a oração em primeiro lugar, e aí ele começa a orar em público e tal, depois ele vai descobrir o jejum. Alguns praticam, outros não, mas isso se torna essencial na nossa vida, não é? O Jesus, quando ele desce ali do Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, ele chega lá embaixo na multidão, ele vê que alguns dos seus discípulos estão assim quietos, e o homem vem até ele e fala: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus expulsa o demônio e tal, e os discípulos, mas como assim? Por que nós não conseguimos? Ele vai dizer, esse tipo de demônio, tem alguns tipos de demônios. Ainda vai dizer que é uma geração incrédula. Até quando suportarei vocês? Vocês têm uma fé pequena. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês transportariam este monte daqui para lá, ou de lá para cá. Ou melhor, não é que eles tinham uma fé pequena, eles não tinham fé nenhuma. Que Jesus vai dizer que esse tipo de demônio ele é expulso com jejum e oração. Não quer dizer que Jesus vai lá e jejua, ele ora e daí ele vem aqui para expulsar um demônio especificamente. Não, não é nada disso. É que a vida prática de Jesus, se você for ver em todo o Novo Testamento, nos Evangelhos, a vida de Jesus era jejum e oração, jejum e oração. Então, ele mantém uma vida assim, de jejum e oração. Ou seja, é prática espiritual. Então, outra coisa é a questão de interceder, de apoiar, interceder as nossas autoridades, né? As autoridades constituídas por Deus. Assim como nós oramos quando este homem foi ferido, nós oramos para que ele se curasse. Nós cremos que toda autoridade é instituída por Deus, tanto que alguns governos até ganharam, governos que eu nem votei, que eu realmente não era o que eu queria, o meu perdeu, os meus partidos perderam e tal, mas assim, eu vi que foram usados por Deus de uma certa forma, porque depois de alguns anos de liberalismo, de deixar a coisa correr, frouxa, aparece então um momento que a igreja se posiciona e fala: não, a gente não quer mais isso. A gente não apoia aborto, a gente não apoia isso, não apoia aquilo, tudo aquilo que vocês estão dizendo que é fácil, é liberal, é natural. A gente se posiciona e diz que não. Para nós, os cristãos, não. Então foi um momento que a igreja pôde se posicionar. Então acho que Deus usou muito bem esses anos todos. Aí, de certa forma, nós nos beneficiamos em alguns momentos em todos os governos que passaram pelo Brasil. Então, o que você espera do pastor? Pastor, e aí, vamos fazer um jejum amanhã? O senhor convoca? Meu amado, eu vou te dizer o seguinte: você sinta-se à vontade, no seu coração, aquilo que seu coração disser para você fazer, faça, tá? Mas eu queria só salientar duas coisas. Uma é que o jejum e oração são práticas para nós cristãos. Nós instituímos o relógio de oração lá, 24 horas por dia, a igreja toda orando, e colocamos os horários específicos e esperávamos que os irmãos dessem seus nomes, para que isso daí se tornasse prática na sua vida. Na verdade, a gente vai orar, tem um propósito desse tempo de oração, só que assim, nós pensamos, poxa, durante um mês, a pessoa pega aquilo como prática na sua vida. Então, ela consegue se programar para se agendar para orar naquele horário e que isso se torne prática na sua vida, ela consiga entender que ela precisa separar um tempo para Deus. Então, se ela vai orar às 7 horas da noite, então ela esteja ali sempre já disciplinando a sua vida de oração. Era um dos propósitos. Mas assim, nós esperávamos até que no mínimo tivesse 2 nomes por cada horário.
né? E nós não tivemos isso. Ou me leva a crer o seguinte, ou a pessoa ela não ora, ou ela já tem uma vida muito, ela constantemente está orando, constantemente, então ela não precisa participar necessariamente do relógio de oração, ou ela pensa ou acha que não faz parte deste corpo que ora. Então, uma das três possibilidades e não estou falando do corpo Igreja Batista Floresta, estou falando do corpo como um todo, né, inclusive o nosso. Então, uma dessas três possibilidades eu posso tirar como conclusão disso, né? Mas amém, assim, eu acho que nós devemos jejuar sim, em todo o tempo. Em termos desse tempo de jejum e oração. O texto que foi usado é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, que você conhece muito bem. Se meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu, sararei a sua terra. Existem algumas coisas muito importantes aí que a gente não fala. Nós estamos orando, não é? Nós vamos jejuar para que esse vírus não afete o Brasil, quer dizer, que estanque, que o mundo saiba que aqui existe um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, porque a igreja orou. E nós podemos glorificar o nome, que Deus seja exaltado, glorificado sobre toda a terra. Vamos jejuar? Podemos jejuar sim, com certeza. Mas eu acho que o propósito maior, eu acho que o mais acertado seria para que a nossa nação se humilhasse, se arrependesse dos seus maus caminhos e olhasse e procurasse a face de Deus, ficasse verdadeiramente e andassem sempre nos seus caminhos. Amanhã no culto da noite nós vamos falar sobre jejum e oração. Que Deus os abençoe, que Deus dê a paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.